bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, hoje mais um tópico para a gente poder estudar, um tópico deveras importante. Você já está ligado que isso daqui sempre cai nas provas do CESP. O assunto hoje é a crase, meu companheiro. Agora é o seguinte, a gente tem um acordo de confiança. Então, você sabe que este assunto, se você já é concurseiro, não é um bicho de sete cabeças. Agora, se você nunca aprendeu isso na vida, você já tem uma certa trava em relação ao assunto. Olha o que eu vou te dizer. Entender a regra geral de crase é super simples. Super simples. É óbvio que há diversos aspectos a serem estudados para que você nunca erre uma questão de crase na prova. E talvez a aula se estenda um pouco mais. Então, se eu ficar aqui uma hora e meia, 2 horas, é no intuito de esmiuçar todo o conteúdo para que nada te derrube. Afinal de contas, quando você faz uma prova para o CESP, você tem de estar preparado para qualquer pegadinha, porque se você errar uma questão e o aluno não acerta, então você tem de ir exatamente preparado. Não pode dar mole. Então, cada assunto que é muito importante, eu vou esgotá-lo. Quando eu pegar um assunto que não seja tão importante, talvez só o processo superficial já seja o suficiente. Agora, quando é aquele assunto que sempre cai, que sempre o camarada coloca uma pegadinha, alguma coisa do tipo, eu tenho de esgotá-lo. E hoje a gente vai esgotar esse assunto aqui para você nunca mais errar crase. Se você nunca aprendeu, finalmente você vai aprender hoje. Se você já sabe, você só vai treinar e massificar. Então, tranquilo? Então, vamos começar a brincar, meu companheiro. Olha só. Primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é a expressão. Então, você está vendo que aqui tem um azinho e esse azinho tem um acento. Muitas das vezes o aluno ele fala que esse acento é a crase e não é. Por exemplo, se eu tivesse numa turma presencial, que eu pudesse ter a resposta do aluno, eu iria perguntar, qual é o nome desse acento? Quer dizer, qual é o nome disso daqui? E muita gente ia falar crase, e não é. Na verdade, isso daqui é um acento grave, indicativo do fenômeno de crase. E o que é o fenômeno de crase? É um fenômeno de fusão, igual do Dragon Ball Z, lembra? Fusão, então, igualzinho. Então aqui, ó, eu vou fazer a fusão entre duas vogais idênticas. Agora, vamos entender por que isso daqui é importante. Isso é o único caso de crase que tem na língua portuguesa? Não. Só para citar como exemplo, a palavra dor, como nós conhecemos, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi dor, até finalmente chegar a palavra dor. Isso é um processo de variação diacrônica. A palavra, a língua vai mudando com o tempo. Você já sabe disso. Nossa língua é proveniente do latim, então foi mudando com o tempo. Quando chegou nesse momento aqui, ó, do dor, você está percebendo que nós fizemos uma fusão entre duas vogais idênticas. Então, isso daqui é uma crase. Agora, no concurso público que você vai fazer, isso cai? Não, isso não cai. Isso só cairia se você fosse fazer um concurso voltado para o ambiente das letras. Então, se você fosse fazer uma prova para o magistério, estado, município, ou então instituição federal, ou se você fosse fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, talvez isso daqui fosse cobrado. Agora, para você que vai fazer concurso público civil de forma geral, como é a nossa banca aqui no caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar isso daqui. É óbvio que ali eu só tenho um processo fonológico. Aqui o princípio também é fonológico? Também é fonológico. Afinal de contas, eu tenho a fusão entre duas vogais idênticas. Mas eu, além do processo fonológico, eu também tenho um processo morfológico, porque aqui são classes gramaticais diferentes. Eu tenho a preposição a e o artigo a. Agora, ali não são classes gramaticais diferentes.
Aqui eu ainda vou entrar também no aspecto sintático. Então, eu estou brincando com fonologia, morfologia e agora vai entrar a sintaxe. Porque qual é a regra geral da crase? E eu só preciso aprender isso. O termo anterior tem de exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Qual é o nosso defeito no dia da prova? O aluno só olha para o primeiro termo, esquece de olhar para o segundo, e o avaliador sabe disso. Então, o que o avaliador vai fazer? Vai colocar um termo anterior pedindo a preposição a, o aluno vai ficar tão feliz de ter percebido que está pedindo a preposição a, e ele vai colocar o acento, vai colocar ali a crase, didaticamente falando, e ele não vai olhar para o termo posterior, e é aí que ele dá mole. Então, gente, quando eu vou fazer uma questão de crase, basta que eu tenha atenção e olhe para quem está antes do a e para quem está depois do a, ou seja, para dois termos, o termo anterior e o termo posterior. Então, se liga só, vou colocar aqui para vocês a regra geral. Agora, a dica que eu dou é a seguinte: quando o camarada trabalha no curso presencial, ele tem uma oportunidade que você do curso online não tem, que é de fazer a pergunta na hora. Então, eu vou criando perguntas aqui, imaginando realmente o que passa pela sua cabeça, pela experiência que eu tenho já de anos trabalhando em cursos presenciais e também em curso online. Agora, vou te dar uma segunda dica. Essa nem foi uma dica, né? Foi só uma reflexão. A dica é a seguinte: quando você estiver diante de uma estrutura como essa aqui, em que eu estou colocando um conceito importante, o ideal é que você anote, é que você copie. Não copie apenas as questões, não deixe só para você visualizar, anote sempre, porque o processo da inteligência está automaticamente ligado à escrita. Então, você vai absorver o conteúdo anotando, escrevendo. Ah, Sidney, a videoaula é muito rápido. Poxa, dá um pause e anota. Com certeza, se você fizer isso, não só na minha aula, mas em todas as outras aulas, a coisa vai fluir muito melhor. Segue a dica que você vai se dar bem, tranquilo? Então vem aqui comigo, olha só. Regra geral: haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo a ou as. Então, olha aqui, eu tenho um exemplo, eu me referi à diretora. Vou até apagar para você construir isso comigo. Então, olha só, eu boto assim, ó, eu me referi, pontinho, pontinho, diretora. O segredo é olhar para quem está antes do a e para quem está depois do a. Então, aqui, ó, o verbo referir está antes, então ele é o termo anterior. E a palavra diretora está depois, então o termo posterior. Dependendo de autor para autor, o camarada, ao invés de chamar de termo anterior e termo posterior, ele pode chamar de termo regente e termo regido. Mas é uma mera questão de nomenclatura. Basta olhar para quem está antes e depois do a. Então, olha aqui comigo. Vamos pensar no verbo. Quem se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição a. E o termo posterior é o substantivo feminino diretora. Então, admite o uso do artigo a. Se o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a, então, crase a. Beleza? Super tranquilo. Agora, Sidney, e se o meu problema foi exatamente esse? Eu não consegui perceber se o termo anterior está exigindo e o posterior admitindo. O que eu faço? Aí você vai fazer um macete da época do ensino fundamental. Lembra da tia Teteia? Tia Teteia sempre foi brilhante. A gente é que não dava bola porque não tinha maturidade. Mas ela ensinou um macete sensacional. Eu só vou te mostrar que não era um macete. Era apenas a constatação da regra geral. Quer ver? Vem comigo, ó. A professora ensinava o seguinte: a professora ensinava a substituir o termo feminino por um termo masculino. Então, se está ali diretora, eu coloco aqui, por exemplo, diretor. Aí ela dizia o seguinte: se eu substituir o termo feminino pelo masculino e acarretar a construção ao, é porque eu tenho crase. Beleza, vamos ver. Então, aqui, ó, eu me referi, pontinho, pontinho, diretor. Como é que vai ficar? Vai ficar, eu me referi ao diretor.
Aí eu percebo que tem a crase. Agora, por que eu tenho a crase? Isso aqui é a constatação da regra geral. Quando eu coloco o A, didaticamente falando, tá? Ó, o A craseado, o que eu tenho aqui? Eu tenho a preposição a mais o artigo a. E por que é o artigo a? Porque essa palavra está diante de uma palavra, esse termo aqui está diante de uma palavra feminina. Quando eu tenho ao, o que é o ao? É a preposição a mais o artigo o. Por que artigo o? Porque está diante de uma palavra masculina. Então, isso mostra que eu tenho preposição mais artigo. Então, aqui, ó, eu me referi ao diretor, eu estou mostrando que o termo anterior exigiu a preposição a, porque quem se refere a alguém, e eu estou mostrando que o termo posterior admitiu o artigo. Foi o artigo o, porque a palavra é masculina. A partir do momento que eu jogo para a palavra feminina, vai ser o artigo a. Até aí tudo bem, não é? Agora, isso também vale para as palavras no plural. A professora, ela ensinou que se eu pegar o termo feminino no plural e substituir por um termo masculino no plural e acarretar a construção aos, eu também terei, só que agora um as craseado. Por quê? Porque esse as craseado é a fusão da preposição a mais o artigo as no plural. Por que artigo as no plural? Porque está diante de uma palavra feminina no plural. Agora, o que é o aos? É a preposição a mais o artigo os. Por que artigo os? Porque está diante de uma palavra masculina no plural. Então, ali em cima, se o camarada tivesse colocado, ao invés de diretora, tivesse colocado diretoras, bastava eu substituir diretoras por diretores. Eu não posso dar um mole de substituir simplesmente por uma palavra masculina no singular. Se a palavra está no plural, eu vou substituir por outra palavra no plural. Então, agora, eu me referi aos diretores? Não, vai ficar eu me referi aos diretores. Então, eu estou mostrando que tem preposição a, mais artigo no plural. Então, lá em cima vai ser eu me referi às diretoras. Craseado. Tranquilo? Olha só. Tem algo mais simples que isso? Não, não é? Então, olha só. A base é essa. E se porventura, na hora, você não se lembrar de algum termo específico, basta recorrer a isso. Isso daqui vai te salvar em praticamente 99,9% dos casos. Ah, Sidney, tem exceção? Tem um casinho bem específico que não é uma exceção da regra. Na verdade, só não comporta um dos termos. E agora a gente vai brincar para eu poder testar o conhecimento que você carrega da época da escola ou até mesmo de outro cursinho. Então, vou imaginar que você está aqui comigo. Então, isso daqui já ficou na cabeça, já ficou na mente, né? Eu vou apagar e vou colocar aqui 4 frases. E com essas 4 frases, eu vou testar o teu conhecimento e você também vai se testar. Então, vamos lá, ó. Fui à feira, cheguei à escola, cheguei à casa e visitei a casa do Arthur. Frases 1, 2, 3, 4. Então, imagina você que está em casa. Responde para mim. Fui à feira, tem crase? Pô, Sidney, tu não está me escutando? Então, vamos lá. Vamos fazer uma batida mais interessante. Eu vou criar uma estrutura do aluno que fez cursinho e do aluno que não fez cursinho. Então, o aluno que não fez cursinho, olha como é que ele iria se comportar. Quando ele estivesse diante da frase fui à feira, ele não fez o cursinho, mas ele vai lembrar do macete da professora. Ele deu a sorte de ter tido uma boa professora. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele não deu sorte de ter tido uma boa professora ou uma boa escola, ele jamais vai dizer fui à feira. Ele vai colocar fui na feira, né? E você sabe que se você está utilizando o verbo aqui, ele está pedindo a preposição a e não a preposição em. Você que é concurseiro já sabe disso. Então vem aqui comigo, ó. O que o camarada faria? Ó? Fui à feira, ele colocaria fui ao mercado. Ele pode nem saber que aqui é constatação da regra geral, que está pedindo a preposição a e admitindo o artigo, mas ele vai acertar da mesma forma que você. Na segunda frase, mesma coisa, ó. Cheguei à
escola. Ele vai colocar cheguei ao colégio. E ele vai acertar da mesma forma que você. Ele vai começar a ter problema aqui, ó, na terceira frase. Quando ele colocar cheguei à casa, ele vai substituir por cheguei ao apartamento. E neste momento, ele vai colocar uma crase, um acento ali, grave para indicar o fenômeno da crase. Só que com isso, ele vai errar. Só que você acertaria aqui, provavelmente se você é concurseiro. E talvez erraria aqui, porque você visualizaria a palavra casa especificada e teria a tendência de colocar a crase. Por quê? Porque foi assim que você aprendeu. Se você pegar qualquer gramática, a não ser que seja uma gramática excelente, mas a maioria das gramáticas, o que elas apresentam? Elas apresentam que a palavra casa não admite crase e que a palavra casa especificada admite a crase. E o que isso faz? Faz muito professor que ainda não tem tanta experiência, de repente, reproduzir isto para o aluno. Isso está errado. Na verdade, a palavra casa, ela não admite artigo. E ao ser especificada, ela passa a admitir artigo. Então, por exemplo, aqui a palavra casa está especificada. Mas o que eu disse a vocês? Que eu tenho de olhar para dois termos, para o termo anterior e para o termo posterior. Olha o termo anterior, é o verbo visitar. O verbo visitar é verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Então, se não tem preposição, não tem como ter crase. Porra, caramba, Cid, essa daí eu não sabia. Então, vamos lá. Vamos provar o que eu acabei de dizer agora em relação à palavra casa. Porque é muito doido, às vezes o aluno fala assim, pô, Cid, como assim a palavra casa não admite artigo? Quem foi que inventou isso? Nós. É o uso normal, o uso corriqueiro da língua. É o português falado no próprio dia a dia, seja ele informal ou até mesmo formal. A gente não utiliza o artigo a diante da palavra casa. Quer ver? Diz para mim, você fica em casa ou na casa? Vamos comparar a palavra escola à palavra casa. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica em casa ou você fica na casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai de casa ou você sai da casa? Você sai de casa. Então, com a palavra casa, eu só usei a preposição. Isso mostra que a palavra casa não admite o quê? Artigo. E com a palavra escola? Eu usei o na, que é a contração da preposição em, mais o artigo a. Eu usei o da, que é a contração da preposição de, mais o artigo a, ou seja, a palavra escola admite artigo, assim como a palavra feira, por exemplo, eu fico na feira, eu saio da feira, mas a palavra casa não admite artigo. Então, na frase cheguei à casa, não tem como eu comportar a regra geral, em que o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a, porque aqui só uma das partes é que vai prevalecer. Quando eu coloco o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Beleza, exigiu a preposição a. Só que a palavra casa não admite artigo, então se não tem artigo, não tem como ter crase. Esse a aqui é apenas uma preposição. E é importante saber isso. Às vezes o camarada ele não te pergunta se tem a crase, ele destaca o a e pergunta qual é a função morfológica, qual é a classe gramatical. E você tem que ficar ligado, por exemplo, aqui para dizer que é uma preposição, tranquilo? Já embaixo, a palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer termo na língua portuguesa ao ser especificado, passa a admitir artigo. Se antes você ficava em casa e saía de casa, agora você sai da casa do Arthur e você fica na casa do Arthur. Não tem como eu dizer que eu saio de casa do Arthur e que eu fico em casa do Arthur. Pô, ninguém fala assim. Você fica na casa do Arthur e você sai da casa do Arthur. Se você fica na casa e se você sai da casa do Arthur, o que aconteceu? A palavra casa, ao ser especificada, passou a admitir artigo. Então, esse a aqui é apenas um artigo. Afinal de contas, o verbo visitar é verbo transitivo direto e não pede a preposição a. Agora, se eu tivesse colocado cheguei à casa do Arthur, aí sim, meu parceiro, porque agora, ó,
vamos ver a regra geral. Olhar para o termo anterior e olhar para o termo posterior. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior exigiu a preposição a. E o termo posterior é a palavra casa, mas ela está o quê? Especificada. Então, ela admite artigo. Então, se tem preposição mais artigo, tem crase. Tranquilo, meu parceiro? Então, olha só. Anota isso daí, pensa, reflita, porque tudo que a gente vai ver agora, todos os aspectos basicamente se resumem a isso. Crase é isso, é olhar para o termo anterior e olhar para o termo posterior. Se eu formar ao, eu tenho o a craseado no singular. Se eu formar aos, eu tenho o as craseado, que é no plural. Basicamente isso. Entendi a regra geral, eu resolvo basicamente quase todas as questões de crase em todos os concursos, não só no CESP, tranquilo? Então dá uma anotadinha aí para a gente começar a ver casos específicos, tá? Então vou apagar, se você já anotou, e agora a gente vai visualizar o caso específico. Acompanhe comigo. Nós vamos trabalhar agora 4 casos específicos de crase. 4. Só que esse daqui, ele é o mais importante do processo. E você vai entender o porquê agora, ó. Todo professor, quando começa a falar de crase, ele fala da preposição a mais o artigo a. Mas eu sei, Sidney, que eu também posso ter crase de outras formas, e realmente pode. Eu posso ter crase com pronome relativo a qual ou as quais. Eu posso ter com os demonstrativos aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo. E também posso ter com os demonstrativos a e as, quando corresponderem a aquela e aquelas. Ah, o aluno pira. Caraca, muita coisa. Olha só, se eu entendi a regra geral, isso daqui ficou fácil. Porque basta o termo anterior exigir a preposição a, caso o termo posterior seja quaisquer uma destas palavras, a preposição a, o termo a aqui, vai fazer a fusão com o azinho que já aparece nas estruturas. Beleza? Porque para ter crase, o termo sempre tem de estar determinado. E estes pronomes aqui, eles determinam os termos. Então aqui, ó. Tranquilo ou não tranquilo? Então isso significa que se eu entender essa parte aqui de cima, eu entendo todo o resto. Até mesmo porque essa parte aqui de cima é mais importante para nós. Porque a crase na língua portuguesa, ela corresponde, nessa estrutura aqui, a 98% de casos. Então, crase entre preposição a e artigo a corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa. Não estou falando só de prova não, estou falando na língua portuguesa como um todo. Então, é óbvio que vai cair mais na prova. Então, isso daqui é o mais importante. E é em cima disso que a gente vai massificar, até mesmo porque a nossa banca gosta de trabalhar umas paradinhas dessa, tá? Então, vem comigo, ó. Deixa eu apagar aqui. Acompanhe aí comigo o primeiro caso, meu companheiro, o caso mais importante para nós, ó. Eu tenho aqui o destaque. Alguns casos merecem destaque, eu já te adiantei que são os 4 casos importantes. Então, olha o primeiro. A crase, obviamente, não ocorre diante de palavras que não podem ser precedidas do artigo a ou do artigo as. Então, o primeiro tópico que a gente tem aqui são os substantivos masculinos. Então, eu tenho andamos a cavalo e íamos a pé. Olha a pergunta boba que eu vou te fazer aqui agora. Por que aqui não tem crase? Aí a resposta, porque a gente está diante de substantivo masculino. E diante de substantivo masculino, qual é o artigo que eu utilizo? É o artigo o. Então, o cavalo, o pé. Se é o cavalo e o pé, não tem como eu confundir e achar que esse a pode ser a contração de preposição a mais artigo a. Se o a está diante de uma palavra masculina, ele aqui vai funcionar como preposição. Até aí tudo bem, não é? Funciona como preposição. Agora olha a pergunta que eu vou te fazer. Questão CESP.
Nunca há crase diante de substantivos masculinos. Isso está certo ou está errado? Reflita. E aí, certo ou errado? Está errado. Sim, mas diante da palavra masculina, não é só o artigo o. Eu tenho um caso em que a crase ocorrerá diante de uma palavra masculina, quando estiver subentendida a expressão a moda de. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, fiz um gol a Pelé, provavelmente um golaço, está subentendida a expressão a moda de. O Pelé matava no peito, fazia de bicicleta e por aí vai. Então está subentendida a expressão a moda de. Se está subentendida a expressão a moda de, vai crase diante da palavra masculina. Se eu colocar usei um sapato a Luís XV, vai uma crase diante de uma palavra masculina. Agora olha a pergunta que eu vou te fazer. Fiz um gol a Pelé, você sabe que tem crase. Mas se eu colocar bife a cavalo? Expressão que pode cair na prova. Vira e mexe cai, até mesmo porque no dia a dia a gente visualiza de forma equivocada nos restaurantes, e recentemente a Rede Globo fez uma propaganda sobre expressões linguísticas e na propaganda a Rede Globo utilizou a expressão bife a cavalo e lá a Rede Globo deu mole, colocou errado. E é o seguinte, por que eu erro crase no dia a dia, na prova, Sidney? Por causa dos erros do cotidiano. Eu estou habituado a visualizar aquele erro sempre que eu passo a pensar que não é mais erro. Eu passo a pensar que está o quê? Certo. E em restaurante e na Globo, eles fizeram isso, ó. Bife a cavalo com crase. Só que é o seguinte, meu parceiro. Para eu dizer que aqui tem crase, eu tenho que pensar que está subentendida a expressão a moda de. E para eu pensar que está subentendida a expressão a moda de, das duas uma. Ou tem um local chamado cavalo, e eu particularmente não conheço, ou tem um cozinheiro chamado cavalo, e eu, graças a Deus, não conheço. Galera, a expressão bife a cavalo é uma expressão que foi criada no princípio da economia linguística. Era enorme antes, era um bife com um ovo montado a cavalo na carne. Até eu terminar de falar tudo isso, alguém vai lá e come meu bife. Então a expressão bife a cavalo não tem crase. Este a é apenas uma preposição. Afinal de contas, cavalo não cria moda. Assim como o frango a passarinho. Se o cavalo e o passarinho não tem como criar moda, não tem crase. Outra coisa é o gol do Pelé, o estilo Pelé, foi ele que criou aquilo dali, o Luís XV foi ele que criou. Por exemplo, o bife a Oswaldo Aranha. Eu tenho crase, porque foi o Oswaldo Aranha que criou. Entenderam o processo? Entenderam a diferença? Bife a cavalo não tem como ter crase, assim como frango a passarinho também não tem como ter crase, porque cavalo e passarinho não criam moda. Tranquilo? Então, beleza. Então vamos para o segundo tópico. Segundo tópico que a gente tem aqui, ó, é relacionado ao verbo. Em todos os materiais de língua portuguesa, nós, professores, sempre enfatizamos o verbo no infinitivo. Como está aqui, ó, não tenho nada a declarar, começamos a sofrer. Só que, na verdade, eu não tenho crase diante de nenhum verbo. Mas por que os materiais enfatizam os verbos no infinitivo? Porque é aí que o falante comum acaba cometendo o erro. E a expressão a partir talvez seja a expressão que mais provoca este erro. No dia a dia, se você der um rolé pela sua cidade, pelo seu bairro, você vai visualizar isso daqui com certeza. E olha que eu ainda fui bonzinho e botei separado. Muitas das vezes está junto, né? Então vamos lá. Por que o camarada comete esse erro? Será que ele é burro? É óbvio que não. Você vai entender aqui comigo que nenhum erro provocado é de burrice. Na verdade, é só um erro provocado pela estrutura da língua. O camarada comete um erro, um equívoco. E aí? Ele é burro por isso? O camarada é burro porque não sabe língua portuguesa? É óbvio que não. Ele só não tem um conhecimento gramatical, mas às vezes ele é muito inteligente em outra coisa. Então vem aqui comigo, ó. Quando o seu Joaquim, por exemplo, que tem uma barraquinha de cachorro-quente aqui na esquina, aqui na praia, ele coloca assim, ó, cachorro-quente a partir de R$5. Então, na hora que ele, falante comum, vai colocar cachorro-quente a partir de R$5, ele percebe uma força no ar que não existe.
Só que aí ele vem e coloca o acento. Agora, por que eu não posso ter o acento aqui? Porque para ter a crase, eu tenho que ter a preposição a mais o artigo a. E a palavra aqui, ó, partir, é verbo. E se eu tenho aqui um verbo, eu não tenho distinção de gênero. Não existe distinção de gênero diante do verbo. Não tem um verbo masculino, não tem um verbo feminino. Se não tem distinção de gênero, não vai acompanhar artigo. Até mesmo porque se eu admitisse que aqui tem a preposição a mais o artigo a, um artigo diante do verbo faz o que com o verbo? Substantivo verbo, né? Então, gente, o a diante do verbo sempre vai ser uma mera preposição. Então, nunca, e aí eu posso afirmar, nunca eu tenho crase diante de verbo. Tranquilo? Qualquer verbo. Vamos para o próximo tópico, ó. Letra C importante para nós, ó. Nós não vamos ter artigos, consequentemente não teremos crase diante da maioria dos pronomes. Então, aparecer um pronome na tua prova, arregala o olhão, fica ligado. Só que eu tenho aqui, ó, opa! Alguns pronomes admitem artigos. Quem são eles? Dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. E aí, ó, é o seguinte. Tá vendo nesse momento aqui, ó, a palavra outra? Você tá ligado que a palavra outra é um pronome indefinido, não tá ligado? E aí você deve ter estudado crase com diversos macetes. Diante de palavra, não sei o que. E com certeza algum professor já te ensinou que nunca tem crase diante de palavras indefinidas. Eu tenho até um parceiro que ele até brinca, ó, crase diante de palavra indefinida, tá, ó, né? Ele fala um palavrão, mas vamos deixar isso para lá. Aí é o seguinte, meu parceiro, a palavra outra é ou não é uma palavra indefinida? E aí? Caraca, Sidney, o SESC pode cobrar isso? Pode. Da mesma forma que eu criei aquela questão logo no início, ó, nunca há crase diante de uma palavra masculina? Tá errado, não tá errado? Então imagina o seguinte, o camarada colocando na tua prova lá no SESP, nunca há crase diante de palavra indefinida. Muito aluno vai botar que tá certo, quando na verdade tá o quê? Errado. Olha aqui uma palavrinha que está corroborando o erro. Então, se liga só. O que eu vou fazer no dia da prova? Aqui eu tenho as estruturas. Eu tenho senhora, dona, mesma, própria, senhorita, madame e outra. Sidney, eu vou ter que gravar isso? Bom seria, mas você também não precisa gravar. Vou te ensinar uma outra estrutura. Lembra do macetinho que a gente aprendeu no início da aula, que eu já te mostrei que não é um macete e apenas a constatação da regra geral? Então vai servir para cá agora. Por exemplo, eu entreguei a Vossa Excelência, a gente já está ligado que nos pronomes de tratamento a gente não utiliza nunca a crase. Mas quando aparecem outros pronomes, o aluno tende a cometer o erro. Quer ver? Vou até colocar aqui na tela em branco para não ficar poluído visualmente você perceber isso. Ó. Eu coloco aqui, ó, diga a ela e refiro-me à mesma pessoa. Quando o aluno visualiza o termo ela, ele pensa assim, opa, é um termo feminino, então tem crase. Mas eu não posso dar esse mole, porque se tem um termo feminino, eu tenho que substituir pelo masculino para ter ou não a certeza se tem ou não tem a crase, não é? Agora é o seguinte, se aqui é pronome, eu não vou substituir por qualquer palavra masculina, eu vou substituir por um pronome masculino. Então, se está ela, eu substituo por ele. Vai ficar diga ao ele, por acaso? Não, vai ficar diga a ele. Se ficou diga a ele, é porque não tem preposição mais artigo, tem apenas a preposição. Então, esse a do diga a ela é apenas uma preposição e não tem crase. Agora aqui, ó, refiro-me à mesma pessoa. O termo anterior, quem se refere a alguém. E o termo posterior é um pronome. Está na listinha, eu já sei que admite artigo. E Sidney, por que esses pronomes admitem artigos? Coisa antiga. Na época do latim, eles eram substantivos. Consequentemente, admitiam artigos. E por isso, até hoje, eles carregam essa bagagem que admite o artigo. Agora,
Se eu não lembrar da listinha, até mesmo porque no dia da prova você está nervoso, você não vai lembrar de muita coisa, mas pelo menos no macete você vai lembrar, desse macetinho aqui. Você vai pegar a mesma e vai substituir por uma palavra masculina, no caso, o pronome mesmo. Só que aqui, como está acompanhando um nome, e você já está ligado que é um pronome adjetivo, eu vou colocar um nome aqui também para não ficar uma coisa louca, né? Solta assim, então, ó, mesmo homem. Por um acaso vai ficar como? Refiro-me a, refiro-me o ou refiro-me ao mesmo homem? Vai ficar refiro-me ao mesmo homem. Se ficou ao, é porque tem preposição mais artigo, então eu tenho crase, meu companheiro. Tranquilo? Então, beleza. Então, diante de palavras que são pronomes, eu vou arregalar o olhão. E eu vou fazer um macete para saber se fica o ao ou não. Se ficar ao, é porque tem crase. Se não ficar, é porque não tem crase, tá? Mas normalmente, quando é um pronome, não tem crase. Agora, olha a letra D, assunto interessante para nós, ó. Vou até fazer a leitura na íntegra. De palavras femininas no plural, precedidas de um a. Dirigi-me a pessoas desconhecidas. Então, nesses casos, o a é a preposição. E os substantivos estão sendo usados em sentido genérico. Quando são usados em sentido específico, os substantivos passam a ser precedidos do artigo as. Ocorrerá então a crase. Vamos entender isso. Olha esses exemplos aqui. Vou reproduzi-los aqui agora, para a gente poder entender com mais calma. Ó. Eu boto assim, ó. Você está se referindo a vidas humanas. E na outra, você está se referindo às vidas de nossos companheiros? E aí se liga só, meu parceiro, provavelmente você já viu essas estruturas. O a sozinho diante de uma palavra feminina no plural, ou então o a escraseado diante de uma palavra feminina no plural. O que a gente trabalha aqui? É um processo de estilística. O autor é que escolhe se ele vai ou não colocar ali com crase ou sem crase, porque na verdade ele vai partir de um elemento que a gente utiliza na própria estilística, que é a questão da generalização e da especificidade. E aí é o seguinte, se eu estou generalizando, eu não preciso de artigo. Agora, se eu estou especificando, obrigatoriamente eu tenho o quê? Um artigo. Então, quando eu digo, você está se referindo a vidas humanas, eu estou falando da vida da galera aqui do LAC? Não, eu estou falando da galera de todo o planeta, até de quem está no Nepal. Então, meu parceiro, se eu generalizei, eu não preciso de artigo. Então, este a é apenas uma preposição. E por que eu sei que é uma preposição? Porque o termo anterior exigiu. Afinal de contas, quem se refere a alguém. Agora, olha a próxima frase. Você está se referindo às vidas de nossos companheiros? Então, aqui, ó, quando eu disse nossos companheiros, estou falando da vida de todo mundo do planeta ou estou falando de um grupo seleto, de um grupo específico? Estou falando de um grupo específico. E se eu especifiquei, assim como qualquer termo na língua portuguesa, não é só com a palavra casa não, é qualquer termo, vai passar a admitir o quê? Artigo. Então, olha o termo anterior, o verbo referir, ele exige a preposição a. E olha o termo posterior, é a palavra vidas, que está especificada. Então, obrigatoriamente, vai passar a admitir o artigo. Mas é o artigo a no singular ou é o artigo as no plural? Já que a palavra está no plural. É o artigo as. Então, a preposição mais as artigo é igual a as craseado. Então, é por isso que tem a crase. Tranquilo? Belezinha? O que o avaliador gosta de fazer com a gente no dia da prova para nos derrubar? Ele gosta de fazer isso aqui, ó. Você está se referindo a vidas humanas? Aí o aluno desatento, ele fica muito feliz de perceber que o verbo referir pediu a preposição a. E aí ele vai colocar o acento. Ó, quem se refere a, oba, pá, coloca o acento. Mas ele esquece de olhar para a palavra que está no plural depois. Gente, o a craseado dessa forma é a fusão do a preposição, mas o a artigo no singular. Se a palavra está no plural, não tem como. Então, meu companheiro, anota aí. A no singular, mais palavra no plural,
crase nem a pau, meu parceiro. Não tem como, tranquilo? Então essa é batata, não tem como errar. Então, se o a está diante de uma palavra feminina no plural, ele, se estiver sozinho no singular, será apenas uma preposição. Porque para ser artigo tem de estar acompanhando o substantivo. E aí tem de ser o as no plural. Tranquilo? Belezinha? E agora nós vamos para o caso mais interessante que nós temos. É o caso das expressões com palavras repetidas. Aí você vai falar assim para mim, pô, isso é mole. Eu sempre aprendi isso. Beleza, é mole. Então, todas as expressões com palavras repetidas, sejam elas masculinas ou femininas, não tem crase. Cara a cara, gota a gota, dia a dia, passo a passo, ombro a ombro e por aí vai. Só que é o seguinte, meu parceiro. Tá olhando para cá? Imagina se o camarada te perguntar a função morfológica do a, ou então a função sintática da expressão. Ferrou. Caraca, ferrou. Meu parceiro, eu vou até apagar aqui para te mostrar isso daqui com mais tranquilidade, ó. Eu boto aqui, ó, frente a frente. Vou até botar uma outra expressão, ó. Frente a frente. Isso daqui é a base para o maior erro de crase da língua portuguesa no Brasil. A gente aprende lá na gramática, e eu desafio, pode pegar em qualquer gramática, qualquer uma, Celso Cunha, Bechara, Rocha Lima, pode procurar. Eu te desafio a encontrar uma gramática que diga por que não tem crase. Ela diz que não tem, mas não diz o porquê. Galera, na verdade, isso daqui é um caso de paralelismo sintático. Então, agora a gente vai entender o que é o paralelismo sintático. Se liga só, eu tenho duas palavras, não tenho? Então, eu vou olhar para quem está antes da primeira palavra. O que tem antes da primeira? Não tem nada. Nada. Se não tem nada, significa não tem artigo. E se não tem artigo diante da primeira, também não tem artigo diante da segunda por causa do paralelismo sintático. Então esse a vai ser o quê? Vai ser apenas uma preposição. E por que eu sei disso? Porque ele está aqui, ó, ligando palavras. E qual é a função sintática de todas as expressões com palavras repetidas? Adjuntos adverbiais modais. Ó, a vítima ficou frente a frente com o assaltante. Não é um modo como ela ficou? Rubens Barrichello ficou lado a lado com Sebastian Vettel. Não é um modo como ele ficou? Então, adjunto adverbial modal. Agora, cadê o maior erro? É a expressão de segunda. Você deve estar pensando na sexta, eu vou botar de segunda a quinta. Eu sempre menciono, até mesmo porque eles deixam, não tem problema. Já tem uma boa bagagem aí com a galera da Parmê. Então, olha só, de segunda a quinta com crase. Parmê, para quem não sabe, para quem não é do estado do Rio, é uma grande pizzaria que tem aqui. E durante muito tempo, eu até tive uma conversa com eles já até corrigiram, eles colocavam de segunda a quinta com crase. Só que eu não vi esse erro só na Parmê. Eu vi esse erro, por exemplo, na porta da biblioteca da PUC, no teatro da Unirio. Então, em grandes empresas. Uma coisa é você visualizar o erro na barraquinha de cachorro-quente do seu Joaquim. Outra coisa é você visualizar o erro numa grande empresa, em que a propaganda não está num folhetinho, está em outdoor, está na televisão, está na internet, na própria instituição. Quando você vai lá, a Parmê, é enorme na parede. E aí, meu parceiro, você não vai pensar que está errado, você vai pensar que está o quê? Certo. Só que é o seguinte, o que eu tenho aqui, ó, de segunda a quinta? Duas expressões, duas palavras, segunda e quinta. Por que o camarada comete erro? Porque ele é burro? É óbvio que não. Ou ele vai cometer o mesmo erro por causa do seu Joaquim, ó, de segunda a quinta, vai achar que tem uma falsa força, ou ele está meramente reproduzindo um erro que ele já visualizou em outro local. Só que olha só o que tem antes da palavra segunda. A preposição de. Se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então aqui não tem como ter crase, este a é apenas uma preposição. Isso significa que de segunda a quinta não tem crase, porque na verdade de alguma coisa a outra jamais terá crase, tranquilo? Agora, se eu colocar da segunda a quinta, aí eu tenho crase.
Porque olha só, o que eu tenho antes da palavra segunda? Eu tenho da. O que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Se tem preposição mais artigo de um lado, consequentemente eu terei preposição mais artigo do outro. E aí eu terei a crase. Isso significa que da segunda à quinta tem crase, porque na verdade, da alguma coisa a outra sempre terá o quê? Crase. Eu não vou parar por aqui. Eu já falei de morfologia, de sintaxe, e eu agora vou falar de semântica, porque é óbvio que a expressão de segunda a quinta não significa a mesma coisa que da segunda a quinta. Quando eu coloco de segunda a quinta, eu estou falando de qualquer semana. Ou seja, a propaganda da Parmê, ou de qualquer outro estabelecimento, tem de ser assim. Enquanto durar, eles botam refil R$ 21,90. Você come pizza à vontade, bebe refrigerante à vontade. Então, enquanto existir a promoção, de janeiro a dezembro, o ano inteiro, a vida inteira, se você for lá entre segunda e quinta, é claro, você vai pagar R$ 21,90. Agora, da segunda a quinta com crase, é somente a próxima semana. Então, imagina o seguinte, imagina que aqui é a Parmê, eu sou o gerente e você é um cliente. Aí eu digo assim, ó, galera, promoção especial do dia, refil apenas R$10 da segunda à quinta. Você vai poder voltar, se a gente, por exemplo, está em janeiro, você vai poder voltar em dezembro para comer por R$10? Não, não vai poder. Ó, refil apenas R$10 da segunda à quinta. Só vai poder voltar na próxima semana. Tranquilo? Agora, isso daqui, essa relação de paralelismo em relação aos dias da semana, se estende também para as horas. E eu vou trabalhar isso aqui com vocês rapidinho, ó. Eu tenho duas estruturas perfeitas, duas. Eu tenho das 9 às 11 horas e eu tenho de 9 a 11 horas. Tem outras duas estruturas que também são perfeitas, que é 9 horas, tracinho 11 horas e 9 horas até 11 horas. Meu parceiro, vem aqui comigo. E ó, detalhe, não dá mole não, é horas, é só o Hzinho, tá? Não vai colocar um S ali não, não dá esse mole. Com litro você bota? Com metros você bota? Não bota, né? Então, com horas você também não bota. Então, olha só, quando eu tenho essas estruturas perfeitas, eu já vou até te mostrar o que vai cair na tua prova. Essas daqui, ó, não caem. O que vai cair? Essas duas aqui de cima, mais uma que vai ser a pegadinha, que vai ser de 9 às 11 horas. Essas três vão cair, e eu vou explicar o porquê. Por exemplo, para alguns gramáticos, a expressão 9 horas às 11 horas, do jeito que está aqui, ela está perfeita. Só que eu vou dar uma paulada, porque assim não cai em prova, então eu posso dar uma paulada. Eu, Sidney Martins, desconsidero essa estrutura. Sabe por quê? Olha a explicação que eles dão. Eles dão o seguinte, eles dizem que aqui está subentendida a expressão das 9 às 11 horas. E é simples entender. É óbvio que é muito mais gostoso falar das 9 às 11 horas do que falar de 9 a 11 horas. É mais gostoso de falar e de escutar. Então ele parte do pressuposto que está subentendida a expressão das ali. Mas se eu fizer isso, quem eu estou ignorando? O paralelismo sintático. E como isso não cai em prova, eu te dou a minha opinião. E aí é o seguinte, esse das e esse de, essas duas primeiras aqui estão corretas, mas essa terceira aqui está errada. Só que é o seguinte, se ele botar a primeira, ninguém erra. Das 9 às 11 horas, ninguém vai errar. Onde é que você vai errar? Quando ele colocar de 9 a 11 horas, ou então de 9 às 11 horas. Se ele colocar de 9 a 11 horas, muito aluno vai estranhar, vai achar que está esquisito, vai pensar que está errado, quando na verdade está o quê? Certo. Porque olha só o que ele botou aqui, ó, de. Se ele só botou preposição de um lado, só pode ter o quê? Do outro, preposição. E quando ele colocar de 9 às 11 horas, você vai achar que está certo, porque é assim que a gente fala no dia a dia, todo mundo, até professor de língua portuguesa. Meu parceiro, por exemplo, Fernando Pestana, qual é, Sidney, amanhã tem futebol? Pô, tem, Sidney, tem, Pestana. Qual vai ser o horário? Ah, de 9 às 11 horas. É assim que a gente fala no dia a dia. Português informal, poxa, a gente não fica o tempo todo utilizando o português padrão. Isso é para prova, para poder escrever. Agora, se eu coloco o de aqui de um lado, eu só tenho preposição, não pode ter crase do outro. Então essa daqui, ó, tá errada.
Tranquilo, meu parceiro? Então vamos para o próximo tópico agora, ó. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Meu parceiro, com as expressões adverbiais de lugar, deve-se fazer a verificação da ocorrência por meio da troca do termo regente. Isso daqui vai ser fácil para você, porque você aprendeu na época da escola até com a musiquinha. Tenho certeza que todo mundo aprendeu isso, ó. Então tem aqui, ó, vou à Bahia e vou a Recife. Por que vou à Bahia tem crase e vou a Recife não tem crase? Simples. A gramática pede para a gente fazer a verificação através da troca do termo regente, que é, na verdade, o termo anterior. Se eu vou a Recife, eu volto de Recife. Eu não coloco que eu volto da Recife, eu coloco que eu volto de Recife. Se eu volto de Recife, aqui só tem preposição. Isso significa que a palavra Recife não admite o artigo a. Então, quando eu coloco vou a Recife, o termo anterior exige a preposição a. Porque se eu vou a algum lugar. Mas a palavra Recife, acabamos de ver, não admite artigo. Então, este a aqui é apenas uma preposição. Agora, quando eu coloco vou à Bahia, tem crase, porque eu coloco volto da Bahia. Você não volta de Bahia, você volta da Bahia. Então, se você volta da, o que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Isso significa que a palavra Bahia admite o artigo a. Então, quando você coloca vou à Bahia, o termo anterior, ele exige a preposição a. Se eu vou a algum lugar. E o termo posterior, que é a palavra Bahia, acabamos de ver, admite o artigo a. Então, aqui, ó, tem a crase. Tranquilo? Sidney, tem mais algum caso? Tem. Se eu botar, por exemplo, vou a Recife das belas praias. Tem alguém aí de Recife? Eu adoro. Beijão pra galera aí de Recife. Maravilhoso, muito lindo local. Olha só. Vou a Recife das belas praias. Se eu só tivesse colocado vou a Recife, você já sabe, não tem crase, porque eu volto de Recife. Mas eu especifiquei a palavra Recife. E como qualquer palavra na língua portuguesa a ser especificada, passa a admitir artigo. Consequentemente, aqui vai ter a crase. Então, você está percebendo que aquele macetinho que a tua professora te ensinou, mais uma vez, é apenas a constatação da regra geral. Então, anota aí, ó. Anota aí para mim, por favor. Pega a caneta e anota aí uma observação. Se vou a e volto da, acento lá no a. Se vou a e volto de, acento para quê? Na época da escola, era a musiquinha no ritmo de Jingle Bell. Se vou a e volto da, acento lá no a. Se vou a e volto de, acento para quê? Hey! Era assim que a gente fazia, era sensacional. Ficava esperando o finalzinho só para gritar o hey! Mas vamos lá, deixa de bobeira, né, Sidney? E agora vamos para um caso mais bacaninha aqui para eu poder estudar. Olha só, eu já tinha mencionado a relação da palavra casa. Só que eu tomei o cuidado de colocá-la aqui com a palavra terra, para você perceber que o intuito, o conceito é o mesmo. Então, olha só, gente. A palavra casa, assim como a palavra terra, no sentido de chão firme, elas não admitem artigos e, consequentemente, não vão admitir a crase. Elas só vão admitir o artigo se elas estiverem especificadas e, consequentemente, vão admitir a crase. Por exemplo, quando eu coloco aqui, a tripulação da Gol desceu à terra, a palavra terra, aqui, não está especificada. Então, não tem crase. Agora, quando eu digo, a aeromoça da Gol chegou à terra dos seus tios. Agora, especificou, não especificou? Então, tem crase. Agora é o seguinte, meu parceiro. Você já viu com a palavra terra, e agora vamos entender o quê? Quando ela está especificada, você já viu que tem o acento grave porque ela passou a admitir o artigo. Lembrando que o termo anterior tem que exigir a preposição a. Só que é o seguinte, eu tenho a palavra terra, que significa chão firme, e eu tenho a palavra terra, que significa planeta. Só que a diferença é muito simples. Terra, chão firme, T minúsculo. E terra, planeta, T maiúsculo. Quando a palavra terra significa planeta,
ela não precisa estar especificada para admitir artigo. Ela já admite artigo. Então, por exemplo, se o camarada colocar: os astronautas regressaram à Terra, ou seja, ao planeta Terra, aí eu tenho crase. Tranquilo? Super simples. Então vamos lá. Meu parceiro, dito isso, nós vamos para o terceiro ponto, que é um ponto deveras importante. Olha o que a gente tem aqui. O acento grave indicativo de crase é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Então eu tenho à tarde, a proporção que, a força de, à toa, a procura de, as escondidas, à noite, à direita, as ordens e por aí vai. E aí vamos entender isso. Na verdade, toda expressão adverbial, locução conjuntiva e locução prepositiva, estas expressões já possuem a preposição a. Agora, quando eu coloco uma palavra feminina, passa a admitir o que também? Artigo, e é por isso que eu tenho a crase. Agora, aqui é mais difícil para você entender, porque aqui não obrigatoriamente o termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Aqui é um caso de crase semântica, então é mais difícil. Na verdade, muitas das vezes serve para evitar ambiguidade. Quer ver? Olha só. Eu boto assim, ó. Vendi à vista. Eu posso, por um acaso, deixar sem crase? Eu posso. Mas o que significa colocar vendi à vista sem crase? Que eu estou desesperado e vendi meus olhos. É ou não é verdade? O verbo até é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa, vende à vista, os olhos. Só que se eu não quiser, na verdade, dizer isso, se eu quiser falar da forma de venda, que foi uma venda de primeira, eu vou colocar o acento, para mostrar que foi a forma da venda. E aí eu passaria a ter um verbo intransitivo e um adjunto adverbial modal. Agora, e se eu botar assim, ó, vendi a prazo? Eu tenho crase? Não. Ah, professor, mas não é uma expressão adverbial também? É, mas a palavra é masculina. Então, aqui este a é apenas uma preposição. Tranquilo? Para a gente massificar isso, acompanha aqui comigo alguns pares que eu coloquei. Ó. Um exercíciozinho para a gente poder testar. Ó. Explica a diferença semântica de sentido, né, a diferença de sentido, que é semântica, entre as frases. Então, entre esses pares aqui, bateu a porta com e sem crase, chegou à noite com e sem crase, e saiu a francesa com e sem crase. Meu parceiro, a dica que eu vou te dar é a seguinte: aqui, o aluno ele já comete equívocos de cara. Ele olha e ele acha que uma das frases está errada. Ou, o que é pior ainda para o concurseiro, ele acha que a crase é facultativa. Mas você já sabe que crase facultativa não altera sentido. E aqui altera o sentido. Então é o seguinte, quando tem a crase, está indicando alguma circunstância. Quando não tem a crase, é a própria coisa em si. Então aqui, ó, bateu a porta com crase, é isso aqui, ó. Significa toque. E bateu a porta sem crase. A porta bateu, ó, é fechar. Então significa que fechou. Chegou à noite com crase, chegou à noite sem crase. Faz um favor para mim e para você. Marca um asterisco aí, porque as bancas adoram essa expressão. Não sei por que, mas adoram. Então vamos lá. Ó. Chegou à noite com crase, alguém chegou, anoiteceu. Alguém chegou. Então aqui, ó. Alguém chegou. Pode ter sido a Maria, pode ter sido o João. Maria chegou à noite, João chegou à noite. E não tem hora especificada. Pode ter sido 8, 9, 10, 11 horas, tanto faz. Agora, quando eu coloco chegou à noite sem crase, eu estou dizendo que anoiteceu. A noite chegou. E eu tenho hora especificada, 18 horas. Da mesma forma que o dia começa às 6 horas da manhã, a noite começa às 6 horas da noite. Aí o camarada vai falar assim, mas se for horário de verão? Você, 6 horas da noite, pronto, acabou. Tranquilo? Agora, saiu a francesa com crase, saiu a francesa sem crase. Gente, saiu a francesa com crase, você já está pensando, está subentendida a expressão a moda de, não é? Então, aqui, alguém saiu discretamente. É isso que significa sair a francesa, significa sair discretamente. Porque o brasileiro, quando sai de uma festa, ele fala com todo mundo. Beijo, abraço, é aniversário do amigo dele. Mas ele fala com a mãe do amigo, fala com a mulher do amigo, fala com todo mundo antes de ir embora. E o francês, dá vontade, ele levanta e vai embora, não fala com ninguém. Então é daí que veio a expressão sair a francesa. E saiu a francesa sem a crase. A francesa saiu. Gente,
A francesa saiu. Uma mulher francesa saiu. Posso estender isso para outras coisas? É óbvio que eu posso, gente. É óbvio que eu posso. Quer ver? Vamos lá, ó. Lavou a máquina do jeito que está aqui, ó. E agora eu vou pontuar. Você com certeza está com a gramática em mãos e está vendo que tem as expressões adverbiais de instrumento ou até mesmo meio. E aí, normalmente, o camarada bate em cima das expressões de instrumento. Tem autor que diz que não pode ter crase, tem autor que diz que tem de ter a crase, tem autor que diz que a crase é facultativa. O que eu, Sidney Martins, vou te dizer? Isso nunca foi uma questão definidora. Nunca foi um termo definidor de questão em prova de concurso. Segundo, você vai utilizar o bom senso. Se não for provocar uma ambiguidade, deixa lá sem crase. Por exemplo, os policiais foram recebidos à bala. Pô, vai provocar uma ambiguidade se eu não colocar a crase? É óbvio que não, então deixa sem. Agora, se for provocar uma ambiguidade, para eu não cometer um erro semântico, eu vou colocar o acento ali. Por exemplo, lavou a máquina. Vou de cara dizer que é uma adjunta adverbial de instrumento? Pô, para e pensa. Se tá sem crase, meu parceiro, o que eu vou provocar na cabeça de quem está lendo? A pessoa que está lendo vai pensar que eu estou lavando a máquina em si. Então aqui vai funcionar como verbo transitivo direto e aqui como objeto direto. Mas se a minha intenção é dizer que eu lavei uma blusa na máquina, aí eu vou ter que colocar o acento para poder mostrar que é uma expressão adverbial de instrumento. Tranquilo ou não tranquilo? Eu posso estender isso para diversas outras coisas, diversas outras análises. Olha só, deu à luz. Eu te pergunto, mulher que está em casa, deu à luz no sentido de parir, é com ou sem crase? É com crase. Sem a crase é a luz da Light. A Light deu a luz ao povo, ou então o professor deu a luz do conhecimento ao aluno. Com crase é a luz no sentido de parir. Porque onde é que está o filho? No útero. E como é que é o útero? Escuro. Então a mãe dá o filho à luz do mundo. Quando nasceu o filho da Angélica, o Joaquim, saiu assim, ó, no jornal. Angélica deu Joaquim à luz, porque na verdade ela deu o filho Joaquim à luz do mundo, tranquilo? Agora, eu disse que isso daqui evita ambiguidade. Você, por exemplo, que está estudando aqui pro curso do CESP, provavelmente deve fazer uma prova de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Federal. Já que você é polícia, você está só um exemplo. Imagina o seguinte, eu fui a Parmê, aí eu comi pra caramba, fiquei feliz, porque eu tenho espírito de gordinho. Resolvi compartilhar minha felicidade com meu amigo Fabão, que é policial. Cheguei à casa dele, todo feliz, em êxtase, e ele fala assim, o que aconteceu, Sidney? Eu falo assim para ele, caraca, eu tô muito feliz. Ele, o que foi? Aí eu digo assim, hoje eu comi a Vera. Na verdade, eu quis dizer assim, ó, com crase, que eu comi muito. Mas ele, para meu azar, entendeu assim, ó, sem a crase. E o Fabão tem uma esposa chamada Vera. Na hora que eu disse que eu comia a Vera, ele pegou a arma para me dar um tiro. Safado, vou te dar um tiro. Eu falei, calma, Fabão, pelo amor de Deus, eu comi a Vera, mas foi com crase. Aí ferrou que ele pensa que é um negócio do sexy shop. Então, meu parceiro, isso é para você visualizar e entender que a língua portuguesa pode te colocar em perigos. E se você utilizar bem, você não só vai se livrar de certos problemas, como também vai passar na prova. Então, olha só, como é que tudo muda. Muda a semântica, muda a regência, muda todo o contexto. Quando eu disse comi a Vera com crase, eu quis dizer que comi muito. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo e a Vera é um adjunto adverbial de intensidade. Agora, quando eu coloco que comi a Vera sem a crase, foi no sentido sexual mesmo. Então, aqui, comi é verbo transitivo direto e a Vera é objeto direto. E olha só, hoje em dia somos adultos e o superego nos controla. Mas quando éramos crianças, o superego não era tão enraizado. Então hoje em dia eu pergunto, e aí, quem come, come alguma coisa. Mas quando você era criança, como é que você respondia? Quem come, come alguma coisa ou alguém. Né? O moleque não é sempre danado, traquinas, não vai sempre falar isso? E tá certo. Porque olha só, o que é o objeto? É aquele termo que sofre ou é alvo da ação. Então, se eu pratico uma ação, tem alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é o alvo da ação ou o objeto. Então, aqui, ó, comi a Vera. Quem praticou a ação de comer? Eu.
Quem sofreu a ação de ser comida? A Vera. Então, é o objeto direto. É só para mostrar para vocês que a semântica é muito forte. E semântica, regência e morfologia estão sempre ligados. Então, morfologia, sintaxe e semântica sempre interligados. Tranquilo? Então, vamos para o próximo tópico, que é o tópico da crase facultativa.